Muito bem, para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan nesta quarta-feira, aniversário de São Paulo, são 5 horas e 29 minutos. E olha, gente, numa reunião com Luiz Lacalle Pou, o presidente do Uruguai, realizada na capital Montevideo, o presidente Lula manifestou a intenção de fortalecer os laços comerciais entre os dois países. O Mercosul enfrenta hoje uma séria crise com a decisão do Uruguai de dar andamento ao Tratado de Livre Comércio com a China sem o consentimento dos parceiros vizinhos Brasil, Argentina e Paraguai. Lula considera o acordo com a China justo, mas defende o Mercosul. Para o assessor especial da presidência brasileira, Celso Amorim, a nação uruguaia merece todo o respeito, mas o Mercosul precisa ser preservado. Países que participaram da 7ª cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, assinaram compromissos econômicos e também compromissos ambientais. O último compromisso de Lula no encontro foi uma reunião com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Serrão, buscando entender esse movimento do governo brasileiro, se nós analisarmos a relação entre Brasil e China, há uma relação de livre comércio muito bem estabelecida. E a gente está buscando que o Uruguai não faça aquilo que a gente faz. Como é que você interpreta isso? Não tem lógica nenhuma nesse tipo de proposição. Essa conversa política de hoje é mera retórica. Do ponto de vista econômico, não tem a menor sustentação, não tem o menor efeito prático. O Uruguai vai fechar os acordos que ele quer fechar. E também vai fazer outros acordos também com a comunidade europeia fora do Mercosul. O Mercosul já era há muito tempo. Foi um projeto que falhou porque as economias da América Latina falharam. Esse é o fato. Os países latino-americanos, com suas políticas que deram guinada à esquerda, a excesso de Estado na economia, não deram a resposta correta para o desenvolvimento econômico. E aí, o Mercosul foi para o saco. Esse é o ponto. E os chineses, ao contrário, desde a era Deng Xiaoping, vem tratando de um processo expansionista econômico inigualável. No mundo não se viu nada igual ao modelo chinês. E esse processo está entrando na fase de intensificação, querendo abrir cada vez mais mercados na América Latina. E os alvos dos chineses preferenciais, os fraquinhos, são o Uruguai e a Argentina. O grande alvo chinês para cá, na verdade, somos nós, o Brasil. Só que a gente não quer reconhecer isso, né? Fica sempre com essa historinha, fingindo que não. A China é super importante para o Brasil hoje e ela entende que o Brasil tem um papel estratégico para eles também, com a própria economia chinesa. Tanto que o projeto industrial que vai ser tocado pelo governo Lula, eu arrisco dizer que vai ser comandado por Geraldo Alckmin, e Geraldo Alckmin, por coincidência, é o vice-presidente da República do Brasil que tem a atribuição legal de fazer acordos com os chineses, de operar a relação Brasil-China. Então, o que vem aí de novidade industrial para o Brasil vem na relação com a China. É isso. O pragmatismo é esse. Isso é legal? Isso é o desejável? Isso é bom para o Brasil ou não? A questão não é essa nesse momento, não. A questão é que é isso que vai acontecer, porque é isso que está desenhado política e economicamente. Então, você chegar para o Uruguai e dizer, Uruguai, não faz um acordo com a China, não, faz comigo. Mas peraí, Brasil, você também já vai fechar um mega acordão com a China? Que papo é esse de dizer que eu não posso fazer? Tá querendo, em vez de me dar ancho e picanha, você está querendo que eu coma fígado? Para aí, né? Devagar com andor, que vai dar indigestão. Ô Vilela, se a gente fizer uma análise dessa viagem de Lula, os assuntos que surgiram com essa viagem foi justamente uma moeda única. Nós falamos e comentamos isso, inclusive, aqui, debatemos essa semana essa intenção por parte do ministro Fernando Haddad e do presidente Lula. Estamos falando agora dessa tentativa aí, de impedimento da aproximação do Uruguai com a China, e também vimos o governo muito focado em pautas que talvez não tenham muita força com o dia a dia do povo brasileiro. Você acha que isso tudo seria uma espécie aí de cortina de fumaça para que os problemas reais eles não sejam efetivamente enfrentados? Ou seja, todas essas pautas que a gente está discutindo aqui, principalmente essa aproximação do Uruguai com a China, o que tem a ver com o brasileiro que está passando fome, por exemplo, hoje?
Olha, Paulo, você foi no ponto, né? Eu vejo que o presidente Lula, ele nesse ponto, ele é muito hábil, ele sabe como fazer um jogo de cena, então, de alguma forma, está tentando trazer para a pauta elementos que possam fazer com que assuntos que são importantes, são relevantes, são de interesse público, acabem ficando em segundo plano. O próprio presidente Bolsonaro também fez muito isso. Você, às vezes, colocar um bode na sala para que todo mundo preste atenção no bode e não se preocupe com os outros problemas. Eu só faço a defesa do presidente Lula no aspecto de que é importante ter esse olhar internacional. E aí, nesse ponto, ele está retomando algo que foi deixado de lado pelo presidente Bolsonaro, que é a retomada do papel do país, do Brasil, no âmbito internacional, especialmente no âmbito da América Latina. Essa questão do acordo Uruguai-China, ela é uma questão que de fato afeta o Brasil. Afeta o Brasil, a economia brasileira no médio e longo prazo. Então, é importante que, de alguma forma, ele tente garantir que isso seja feito em moldes que sejam menos maléficos ao Brasil. Então, eu vejo que é importante, sim, viajar, conversar, estabelecer mecanismos de negociação. Nesse ponto, eu vejo que ele está agindo com toda a correção do mundo. Piperno, essa fala do Vilela é muito boa, né? Porque é preciso a gente separar um pouco a importância da participação brasileira no cenário internacional, mas meu ponto para você é muito claro. Essas pautas que a gente discutiu, inclusive, essa semana, desde segunda-feira, aqui no programa, por conta dessa viagem de Lula, elas são pautas prioritárias? Você acha realmente que são pautas que deveriam estar sendo discutidas? Bom, o Brasil e os seus vizinhos discutiram uma série de assuntos extremamente importantes. Aliás, esse foi um encontro que reuniu 33 países, não foi algo banal. Foi algo que reuniu 33 países, inclusive uma das propostas desse encontro foi inclusive uma sugestão do Uruguai de se começar a trabalhar para se estabelecer uma zona de livre comércio do México para baixo. Veja, isso é algo que a gente em algum momento no futuro vai ter que trabalhar. Então não é algo que não quer dizer absolutamente nada ou algo sem importância. Na segunda-feira se falou, por exemplo, da história da moeda única para transações comerciais entre Argentina e Brasil. É claro que isso não vai ser implantado amanhã, mas também é um tema que em algum momento ele vai ter que começar a ser conversado. Por quê? Porque diz respeito a duas economias que juntas, hoje elas são muito assimétricas, mas juntas elas têm 250 milhões de pessoas e juntando as duas, elas em 2022 tiveram uma corrente comercial, né, com o resto do mundo de algo em torno de 750 bilhões de dólares. É muita coisa. E aliás, eu já disse aqui, a Argentina bateu o recorde dela de exportações ano passado e o Brasil também. Por sinal, a Argentina teve até um volume per capita exportado maior que o nosso, 330 a 88 bilhões, muita coisa. Agora, também disse no começo da semana que, embora o assunto da moeda fosse o mais vistoso, o mais espinhoso era esse com o Uruguai. E por quê? Porque o Uruguai já vem tratando disso há muito tempo. E a vizinhança fechou os olhos. Então, o Brasil tem muita relação comercial com a China, é verdade, é o nosso maior parceiro. Mas o Brasil não tem um tratado de livre comércio que conceda algum tipo de benefício tarifário à China. E é isso que o Uruguai está lá discutindo. E hoje, ao final da reunião, o presidente uruguaio falou, olha, a gente sabe que há diferença e tal, mas o Uruguai tem necessidades, ele vai seguir em frente. Ele foi muito assertivo em relação a isso. O Uruguai está muito seguro em relação àquilo que ele quer. E não é só com a China. O Uruguai também negocia tratados com o bloco transpacífico, com o Reino Unido e com a Turquia. O que vai significar isso para o nosso consumo interno aqui? É que não vai mais existir Mercosul, ou então o Mercosul não vai mais contar com o Uruguai, caso isso tudo seja, enfim, aprovado. Agora, é fácil isso do outro lado? Também não. Piperno,
Desculpa interrompê-lo, não sei se isso também é obra do ex-presidente Michel Temer, mas seu microfone está falhando um pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou retomar com esse seu raciocínio enquanto a nossa produção ajusta isso. É golpe. Eu não sei, tá meio estranho isso, mas daqui a pouquinho o Piperno vai retomar o comentário dele exatamente do ponto onde ele parou. Vilela, eu só quero um pouco da avaliação tua a respeito dessa questão que o Piperno levanta, né, sobre o Mercosul. Muito se discute a importância do Mercosul, enfim, dele se manter vivo. Ele precisa mesmo se manter vivo? No que ele muda as nossas vidas? Olha, o Mercosul é algo que poderia ser muito útil. Em tese, ele veio dentro de um sopro de modernidade das relações internacionais, de relações comerciais. Ele poderia ter se tornado algo grande, algo vistoso, especialmente no momento onde Brasil e Argentina estavam mais próximos em termos de tamanho de suas economias, de pujança de suas economias. O fato é que nesses 30 anos se acentuou muito a diferença do Brasil em relação à Argentina e naturalmente em relação aos demais países. Nesses 30 anos não se conseguiu chegar na construção de um efetivo bloco econômico, de um bloco que negociasse não apenas internamente, mas juntos com outras partes do globo. Então, na prática, o Mercosul, ele ficou uma coisa um pouco sem sentido. Ele é algo que pode ser interessante, pode ser bom, pode ter 2 ou 3 coisinhas que estejam andando bem, mas é muito pouco dentro de uma lógica de integração nacional. O fato é que hoje, quando você olha uma fotografia de Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, você vê distorções muito graves. E o próprio Brasil, que em tese poderia ser uma Alemanha, poderia ser um capitão desse time, na prática não soube se colocar, não conseguiu ou não teve interesse em se colocar nessa posição. Portanto, eu vejo que o Mercosul, se não fadado à extinção, ele é fadado a continuar no cantinho da sala ali, sem ocupar muito espaço, sem atrapalhar ninguém. Piperno, por favor, pode retomar seu comentário. Não, claro. Então, veja, como o Uruguai procura hoje estabelecer conexões aí com o mundo todo, ou ele sai do bloco, ou então ele para com isso. E é evidente que ele não vai parar. O jovem presidente uruguaio é alguém que tem olhares abertos para o mundo. E ele sabe que o Uruguai vive uma questão demográfica importante. O Uruguai não consegue mais reter a sua juventude. Então ele precisa dinamizar um país que tem uma população que ficou muito velha. Agora, o Uruguai, ele tem uma nascente indústria do petróleo, ele é um importante player aí na questão das commodities agrícolas, grande exportador de carne, então é claro que interessa a China, interessa lá um pedaço da Europa. Agora, o fato é que o Mercosul não foi atraente, até hoje não foi sedutor o suficiente para sair dessa fronteira. Tem esses 4 sócios, 4 parceiros desde o início e não consegue, por exemplo, atrair Peru, Colômbia, Chile, que são outras economias dinâmicas aqui na América do Sul. Então quem tem que mudar, eu acho, é o Mercosul. Serrão, por favor, para fechar. A concepção de Mercosul, ela seria eficiente se as economias da América Latina tivessem sido eficientes. Elas não foram. A América Latina passou por uma clara desindustrialização. O Brasil é exemplo disso. Então, onde deveria haver uma pujança econômica para a formação de um bloco econômico, houve gestão medíocre da economia. Então, como é que se cria um mercado dentro da mediocridade? Você não cria. O Mercosul virou isso. Então, hoje ele é um tratadinho que vai ficar restrito a relações que já existem. Querer ampliar isso não funciona. Essa retórica diplomática que o PT está tentando colocar aí de liderança regional, isso é muito bonito com papo furado de Foro de São Paulo, de Grupo de Puebla, mas do ponto de vista prático, de força real, quem está chegando para comandar a América Latina é a China. Essa sim está chegando com tudo para comandar a América Latina. O resto é coadjuvante. Desculpa, por favor, Piperno. Uma coisa sobre isso. Quer dizer, não é à toa, e aliás, também por isso, sei lá, que foi importante, que os Estados Unidos, eu até falei sobre isso ontem, mandaram para participar desse encontro o ex-senador Christopher Wood, que é hoje
um graduado assessor do presidente Biden para assuntos aqui da América Latina, e ele se reuniu com o presidente Lacalle ontem, exatamente porque os Estados Unidos também querem saber que história é essa de aproximação com a China. Esse é também o interesse americano, saber por que a China consegue conquistar tanto espaço no comércio com a América do Sul. Porque ela é pragmática, porque eles estão fazendo direito. Exatamente. É isso. Eles estão sendo extremamente profissionais. Esse negócio de ficar esculachando o chinês só por questão ideológica, isso é besteira. Do ponto de vista pragmático, profissional, eles estão dando show em várias áreas. Então, é muito importante. Inclusive, seria bacana a indicação, né? Quem quiser entender a China, leia o livro que fala da era Deng Xiaoping. E o prefácio desse livro é do Michel